compartilhar com outras pessoas. Às vezes eu não falo muito, tenho que falar mais. É só você entrar lá no YouTube e colocar lá, Renan Daniel. Você vai achar a nossa conta aqui, e você vai ver todas as mensagens ali que a gente tem aqui. A gente está tentando melhorar para estar colocando sempre lá as mensagens, para depois você poder ouvir de novo, quantas vezes você quiser, e até compartilhar também, né, evangelizar outras pessoas em nome de Jesus. Aí você entra lá, se você já tiver uma conta no YouTube, fica mais fácil. Como é que faz? Você se inscreve e você marca o sininho que tem do lado, porque toda vez que a gente colocar uma mensagem lá, ou entrar lá ao vivo, o YouTube avisa você lá. Aí aparece lá, o pastor Renan está te chamando. Aí você clica lá e vai assistir a palavra, vai assistir a mensagem, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quem já tem lá, pastor, já estou até inscrito lá. Se inscreve lá, você vai ver como vai ser uma bênção. Sempre você vai poder ouvir de novo a mensagem, vai poder compartilhar também, em nome de Jesus. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 1, o versículo é o 3. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do versículo 1. Vamos começar do versículo 1, que aí fica mais fácil, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, vamos pegar lá do verso 1, que você vai entender melhor. Quem achou, diga amém. Ele fala assim, ó, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha que bonito. Vamos parar aqui um pouquinho para ver essa parte. O principal da mensagem ainda no versículo 3. Mas olha que interessante isso. Aqui é Paulo, Silvano e Timóteo, falando da igreja dos Tessalonicenses. E olha que bonito que eles dizem aqui, que eles sempre, no versículo 2 fala assim, ó, que eles sempre davam graças a Deus, por toda aquela igreja, por todo aquele povo, fazendo o que diz aí? Menção deles aonde? Nas orações. Olha aqui o pastor um minutinho. Meu irmão, você não sabe que felicidade que feliz você é de ter alguém que faz menção de você nas orações dele. E eu vou te falar outra coisa, mais feliz ainda é você que faz menção dos outros nas suas orações. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, toda quarta-feira, por exemplo? É fazer menção da nossa família na oração. Você vai lá, pega esse papel aí, que muita gente acha que é bobeira, que é besteira, nem leva a sério. Não leve a sério. Você coloca o nome de um por um, e na hora da oração nós dobramos os joelhos, e eu digo, irmão, fala aí, diga o nome do seu filho, diga o nome do seu marido, é exatamente o que a Bíblia manda. O que é fazer menção? É mencionar na sua oração, é incluir na sua oração. E eu te pergunto, olha aqui para mim, você tem feito menção da sua família nas suas orações? Você fez feito menção dos seus filhos nas suas orações? Isso é muito importante, você não sabe, meu irmão, o poder que tem uma oração. Tenho falado bastante esses dias atrás a respeito de oração, e ela é uma arma de guerra. Quando uma pessoa, eu disse na semana passada o seguinte, quando uma pessoa decide de verdade entrar numa batalha em oração, guerrear, estou falando guerrear mesmo, em oração, essa pessoa muda o futuro da família dela. Feliz é a família que tem alguém que realmente decidiu guerrear em oração, que todo dia está lá fazendo menção de um por um deles. É o meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa, é meu sobrinho. Eu falei aqui que eu tenho feito, isso já tem um tempo para cá, eu peguei um caderno lá de oração, que inclusive muitas pessoas nesse tempo de Covid, aí, muitas pessoas tiveram nas minhas orações e estão ainda, tá? Eu parei de mandar as mensagens, mas eu continuo orando. Só parei de mandar as mensagens, chega uma hora que o celular não suporta mais. Era mais de 200 pessoas, quase 200 pessoas, melhor dizendo, todo dia mandando mensagem, chegou uma hora que não deu mais. Mas a oração continua. Mas antes de ter os outros, a primeira página lá do caderno, as primeiras folhas, é a minha família. Minha esposa é testemunha, um por um, do mais perto até o mais distante. E todo dia eu pego lá, Jesus, fulano, ciclano, beltrano. Pastor, mas tem que falar o nome de todo mundo? Olha, primeiro eu já tinha sentido no coração, e depois que eu li isso aqui,
Aí confirmou mais ainda. Meu irmão, você tem que fazer menção da sua família nas suas orações. Menção é mencionar. É a mesma coisa falar assim: Deus, abençoa a igreja. Eu até falei para os obreiros esse dia, nós estamos atualizando um cadastro de membro para ficar uma coisa bem bacana, porque na minha oração eu quero citar nome por nome, eu quero mencionar o seu nome lá. Senhor, é o fulano de tal, é o ciclano, é o irmão tal, é a irmã tal, casado com o irmão tal, que tem lá, passando por essa luta, passando por essa batalha. Você tem que mencionar, meu irmão, o nome da tua família, você tem que mencionar em oração tudo tem que estar dentro da sua oração. Diga glória a Deus. É assim que nós vamos mudar o futuro da nossa família. Faz parte. Feliz é a pessoa que tem o nome dela mencionado numa oração todos os dias. Eu falo isso assim, porque eu tenho dito, né, que feliz é o filho que tem uma mãe que ora, que todo dia está lá mencionando ele nas orações. Feliz é o marido que tem uma esposa que ora, que todo dia está lá mencionando ele nas orações. Ou vice-versa. Feliz é a esposa que tem um marido que ora, que todo dia está mencionando ela nas suas orações. Diga glória a Deus. Nós temos que fazer isso. Mas vamos continuar, que o principal está no versículo 3. Ele diz assim, ó: lembrando-nos sem cessar. Aqui ele vai falar de 3 coisas agora, presta atenção. Da obra da vossa fé. O que mais? Do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Diga glória a Deus. Aqui eu quero falar para você. Já começou aí a gravação? Deu certo? Está gravando? Coloca o versículo lá então para mim. Olha só, eu vou falar de 3 coisas aqui agora para você que Deus deseja ver em nós. Amém? Ouviu? Vou repetir. Hoje eu vou falar de 3 coisas que Deus deseja ver em nós. Nós, eu, você, estou incluindo todo mundo. Quais são as 3 coisas? Vamos ver lá de novo? Lembrando-nos sem cessar. O que Paulo, Silvano, Timóteo lembrava sem cessar dos Tessalonicenses, da igreja dos Tessalonicenses? Primeiro, da obra da vossa fé. Segundo, do trabalho do amor ou da caridade. Talvez sua Bíblia está caridade, aqui está amor. Até prefiro do jeito que está aqui. Então, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e o que mais? Da paciência, da esperança. Diga glória a Deus. Essas 3 coisas aqui, irmãos, são coisas que Deus deseja ver em nós, que Deus deseja ver em mim, que Deus deseja ver em você. Vamos começar lá. A primeira: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Meu irmão, por que foi uma coisa que eles lembravam sem cessar? Porque olha aqui, pastor, as palavras podem até ser esquecidas, a gente pode até falar, mas as nossas atitudes serão lembradas. Diga graças a Deus. E eu pergunto, se Deus olhar para você hoje, se Deus olhar para mim hoje, Ele vai ver a obra da nossa fé? Porque não é só de falar que eu tenho fé que a situação da minha vida vai mudar. Eu converso às vezes com algumas pessoas que elas dizem assim: pastor, eu tenho tanta fé. Fé eu tenho fé, pastor, eu tenho uma fé que dá a impressão de gente que ele fala que é um caminhão de fé, uma casa cheia de fé. Mas eu pergunto, o que adianta essa fé? Quer ver uma coisa? Segura aí 1 Tessalonicenses que nós vamos voltar lá. Vamos lá rapidinho para Tiago agora, capítulo 2, verso 17. Então o que Paulo, que Silvano, Timóteo lembrava dos Tessalonicenses? Da obra da fé. Meu irmão, se Deus olhar para nós hoje, Ele vai ver a obra da nossa fé. Abra sua Bíblia lá, Tiago, né? Fica depois de Hebreus, capítulo 2, verso 17. Em nome de Jesus. Já é bem conhecido já, mas é importante lembrar. Tiago 2,17. Quem precisar de ajuda, só levantar a mão. Os irmãos te ajudam a encontrar. Todos acharam? Tiago 2,17. Isso, vai lá, obreiros, ajuda lá. Em nome de Jesus. Tiago 2,17. Está um pouquinho à frente aí de Tessalonicenses.
Quem achou, diga amém. Quem não achou, está ali na tela também. Olha o que diz aí então, posso ler? Diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver o quê? As obras, o que ela é? É morta em si mesma. Então olha aqui para o pastor, o que Deus precisa, o que Deus deseja ver em nós? A obra da nossa fé. Sabe por quê? Porque assim, se tiver fé e não tiver obras, a fé é morta em si mesmo. Deus não quer ver apenas a gente dizendo que tem fé. Deus quer ver a nossa atitude. Eu tenho falado muito disso alguns dias atrás, como nós falamos aí o mês inteiro sobre decisão. Lembra que nós falamos daquela parábola dos 2 filhos, alguns domingos atrás aí, em que o pai chega e fala assim para o filho: filho, vai trabalhar na minha obra, vai trabalhar na minha vinha. Aí ele fala assim: não quero, pai. Aí o outro segundo, o pai chega e fala assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o segundo fala: sim, Senhor, eu vou. E no final, qual dos dois que foi, o primeiro ou o segundo? O primeiro, ainda que ele tenha dito: não quero. Mas depois a Bíblia diz que ele se arrependeu e foi. E o que valeu? Foi as palavras ou foi a atitude? Atitude. Meu irmão, olha aqui para mim, cadê a obra da sua fé? Será que se Deus olhar para nós hoje, Ele vai ver a obra da nossa fé? Mas que obras são essas, pastor? Eu vou falar de uma obra de fé, de uma atitude de fé, que nós precisamos ter: a oração. Você sabia que a oração é um ato de fé? Eu tenho falado aqui muito sobre oração e vou continuar batendo nessa tecla. Por quê, pastor? Quando eu oro, eu estou agindo pela fé. Meu irmão, quando eu oro, eu disse aqui que eu estou dizendo que eu confio mais no braço de Deus do que no braço da carne. Entendeu sim ou não? Vou repetir. Quando eu decido orar a respeito de qualquer que seja a situação, eu estou dizendo para Deus que em relação àquilo que eu estou passando, eu confio mais no braço de Deus do que no braço da carne. Eu podia fazer qualquer coisa, mas eu decidi orar. A oração é um ato de fé. Eu pergunto, você crê na oração, no poder da oração, sim ou não? Quem tem fé para orar aqui, pastor? Eu tenho. Se você tem essa fé, que você crê na oração, você tem essa fé de que se você orar a coisa vai mudar, então por que você não ora? Deus quer ver as obras da nossa fé. Se eu tenho essa fé, essa certeza, porque fé é certeza, sim ou não? Que se eu orar Deus vai responder, então o que está faltando então para mim começar a agir e começar a orar? Se eu creio no poder da oração, está faltando as obras do quê? Da fé. Deus quer olhar para nós e ver as obras da nossa fé, porque a fé sem obras é o quê? É morta. Aí tem tanta gente que diz: tem tanta fé, pastor, se eu começar a ir na igreja, Deus vai abençoar. Então por que não começa a vir? Amém, Jesus? É as obras da fé. E ele continua dizendo, continua lá no versículo 18, ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho o quê? As obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Tem como mostrar fé sem as obras? Não tem. Não tem jeito, meu irmão. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha aqui, pastor, hoje nós estamos falando de família, hoje não é um dia de família. Você sabe quando a nossa família vai se converter de verdade? Sabe quando a sua família vai ser transformada? Quando ela ver as obras da sua fé. Irmão, Deus não quer, a nossa família não quer mais ver o que a gente fala. Hoje uma senhora falou uma coisa para mim que eu achei até interessante. Ela falou assim: pastor, eu estou envergonhada, porque eu não estou vindo na igreja. E aí eu falo assim para minha neta: ô neta, você tem que ir para a igreja. Aí a neta vira para mim e fala assim para mim: mas nem você vai, como é que você quer cobrar de mim? Aí ela fala assim: aí pastor, aí eu viro para ela e falo assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu irmão, esse negócio não funciona. Faz o que eu falo e não faz o que eu faço, não funciona. Você está entendendo, sim ou não? A nossa família precisa ver as obras da nossa fé. Eles vão lembrar das obras da nossa fé. As obras da nossa fé não vão ser esquecidas. Eu falo aqui, eu estava contando domingo um pouquinho do testemunho da minha avó.
que é a respeito, né, de viver primeiro o reino de Deus. Nós falamos domingo, e eu contei aqui que ela, debaixo da ameaça, ela serviu a Deus. Muitas vezes na fazenda vinha lá o pastor para pregar, e ela queria ir ouvir a palavra, e meu avô amolava o facão, falava assim: se você for, eu vou cortar sua garganta a hora que você chegar, vou arrancar sua cabeça fora. E ela falava assim: se você quiser, então você vai arrancar, porque eu vou. Irmão, isso é obra de fé. Quer ver uma coisa que eu nunca esqueço, e para você ver que obra de fé não é esquecida? Todo dia eu acordava com a minha avó orando. Todo dia. Nós morávamos vizinhos, ela morava na casa do lado. E lá do meu quarto, todo dia eu acordava com a minha avó, clamando a Deus, orando, buscando a Deus em línguas. Eu me lembro como se fosse hoje. Como essa luz aqui, ó. Por isso que Paulo, Silvano, Timóteo disse assim: olha, lembrando sem cessar das obras da vossa fé. As obras de fé não são esquecidas. Sabe o que o teu filho não vai esquecer? Das obras da sua fé. Eu falo aqui das experiências que hoje eu estou aqui, é porque me trouxeram até aqui as obras de fé de outras pessoas. Eu sempre conto aqui a respeito do meu pai, eu me lembro. Ele me pegava ainda pequeno, passava lá assim, quando ele se converteu, meu pai era espírita, quase morreu com uma depressão profunda. Mas quando ele foi para Jesus, quando ele se converteu de verdade, ele entrou de cabeça mesmo. Eu lembro que no sábado à tarde era a folga dele, ele não era obreiro, ele não era nada, ele era um membro, um irmão da igreja. Ele me colocava no carro e falava para mim: filho, vamos comigo. Vamos aonde, pai? Vamos lá na rodoviária evangelizar. Passava na igreja, pediu para o pastor, se alguém é antigo aqui da Igreja da Graça, você vai lembrar, aquela carta viva. Alguém lembra da carta viva? Era um panfletinho assim, desse tamanhozinho assim, chamava Carta Viva. Passava, pedia para o pastor: pastor, tem carta viva aí para evangelizar? Aí o pastor dava para ele, carimbava lá com o endereço da igreja, ele ia. Eu chegava lá, eu era pequeno, ele falava assim para mim: está vendo aquele rapaz que está sentado de cabeça baixa? Vai lá e fala para ele que Jesus ama ele. Entrega isso aqui para ele, convida ele para ir para a igreja. E ali eu chegava lá, sem jeito, não sabia, né, com vergonha, falava: vai lá, vai lá. Aí eu ia lá, chegava: moço, Jesus te ama, isso aqui, ó, é um presente para você ir para a igreja. Mas como que você acha que eu cheguei até aqui? Eu nunca esqueço das obras da fé. Não é a atitude. Cadê as obras da nossa fé? A fé sem obras para Deus não serve de nada. A fé sem obras é o quê? É morta. Você crê em Jesus, você crê na salvação, está na hora de começar então, da sua família começar a ver as obras da sua fé. Diga graças a Deus. Seus filhos vão se lembrar das obras da sua fé. Olha, minha mãe todo dia estava no culto. Meu pai todo dia não faltava na oração. Minha mãe estava lá buscando a Deus. Olha, meu marido nunca deixou de orar. Minha esposa nunca deixou de buscar a Deus. Estava lá na igreja. É as obras da nossa fé que serão lembradas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Essa é a primeira, que Deus deseja ver em nós. 3 coisas, lembra? Vou falar de 3 coisas que Deus deseja ver em nós. Vamos voltar lá, 1 Tessalonicenses, vamos pedir para você marcar lá. No capítulo 1, versículo 3. Então vamos lá, diz assim, ó: lembrando-nos sem cessar, primeira coisa que era lembrada, da obra da vossa fé. Segunda coisa, lê comigo aí, do trabalho do amor. Olha aqui para o pastor. Meu irmão, se verdadeiramente nós temos o amor, esse amor vai nos levar a trabalhar, ou a nos esforçar, depende da tradução, muda um pouquinho. Tem como colocar a Bíblia NVI aí? Coloca para mim a Bíblia NVI, ele vai mudar um pouquinho aqui, só para você ver a diferença, né? O mesmo versículo, mas ele vai usar outra palavra ali, um pouquinho diferente. Ele fala assim, ó: lembrando-nos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Olha lá, primeiro ele diz, o trabalho que resulta da fé. Ali já mudou um pouquinho, né? Seria a obra da fé. Segundo, olha que ele fala, o esforço, lê comigo, motivado pelo amor. Irmão, é isso aqui que Deus quer ver em nós. O esforço do amor, o trabalho do amor. Nós não podemos, meu irmão, só dizer que amamos. O nosso amor tem que gerar trabalho. O nosso amor tem que gerar esforço.
Se verdadeiramente há esse amor dentro de nós, então ele tem que ser mostrado através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Quem ama se esforça. Olha o que a palavra de Deus fala, segura aí de novo, 1 Tessalonicenses, que nós vamos voltar. Vamos lá para 1 de João, no capítulo 3, o versículo 18, vamos lá. Primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, só voltar um pouquinho, você vai encontrar aí a 1 de João, capítulo 3, versículo 18. 1 de João 3, 18. Abra sua Bíblia lá. Deus quer ver o trabalho do amor, irmão. O amor não pode ser só de palavras. Se eu realmente amo, eu tenho que me esforçar. Tenho que me esforçar. 1 de João 3,18. Abra a sua Bíblia lá. Isso. Quem tiver dificuldade, só levantar a mão que os obreiros estão aí te ajudando. Ou você pode acompanhar ali pela tela também. 1 de João 3,18. Quem achou, diga amém. Olha que bonito que Deus vai dizer aqui. Meus filhinhos, não amemos do quê? De palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Meu irmão, é isso, nós não podemos amar só de palavra, nós não podemos amar só de língua. Deus quer ver o trabalho do amor, o esforço do amor. Devemos amar em obra e em verdade. Se Deus olhasse para mim e para você hoje, Deus viria a obra, o esforço, o trabalho do nosso amor? Quem ama se esforça. Aí eu fico vendo tanta gente falando, pastor, eu amo minha família. Olha, minha família é tudo para mim, a família é tudo que eu tenho, depois de Deus é tudo. Será que é mesmo? Esse amor é tão grande que a pessoa não se esforça nem para estar um dia aqui na quarta-feira para orar por essa família que diz que ama tanto. Se eu amo, eu me esforço, diga glória a Deus. Se o amor é de verdade, então ele se esforça, ele trabalha. O que não era esquecido na igreja dos Tessalonicenses era o esforço, era o trabalho do amor. Eu amo tanto a minha família, pastor, eu amo tanto os meus filhos. Cadê então o trabalho desse amor? O esforço desse amor? Se você ama, meu irmão, imagina só, alguém que ama tanto a família, se vai ser para ela difícil estar pelo menos na quarta-feira buscando pela sua família. Que ama tanto, que diz que ama. Se ama, então se esforça. Eu falava aqui nos outros cultos de Jacó, a Bíblia fala que Jacó foi trabalhar para o seu tio Labão, em troca de Raquel, né? Em troca de se casar com Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, mas para ele foi como se fosse poucos dias, pelo muito que a amava. Meu irmão, o amor faz a gente se esforçar, e às vezes a gente nem vê. Quando a gente faz a coisa com amor, tudo que você faz com amor vai para frente. Você consegue se esforçar, você trabalha. É isso que não pode ser esquecido. Nós não podemos amar só de palavras. Uma coisa que eu falei aqui nos outros cultos, que por esses dias o pastor Jaime tem falado bastante, nós precisamos, meu irmão, voltar a pegar mais firme nessa parte, a fazer mais. É o trabalho do amor. A gente diz que ama a Deus, a gente diz que ama Jesus, e muitas vezes não vai levar lá o alimento para quem está com fome, não vai levar a roupa para quem está nu. Meu irmão, não adianta dizer que ama só de palavras. A Bíblia diz o seguinte, não adianta nada você chegar para o irmão e falar assim, irmão, vai em paz, que vai dar tudo certo, e não dá nada para ele de comer se ele não tem nada de comer. Ele está passando fome, não tem nada para comer, e você ora para ele e fala, vai em paz, irmão, que vai dar tudo certo. Não, o alimento espiritual é o mais importante, mas a Bíblia diz que só orar para quem está com fome e não dá comida não adianta nada. Nós precisamos fazer mais isso. Precisamos nos esforçar mais pelo trabalho do amor. Diga graças a Deus. Eu estava meditando nisso ontem, Deus falou no meu coração. Se Deus olhasse para você hoje, ele veria o esforço do seu amor, ele veria só palavras. Ele diz lá, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então vamos lembrar, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses.
E a segunda coisa então, qual que era a primeira mesmo? Que Deus deseja ver em nós a obra da nossa fé. Segundo, o trabalho ou o esforço do amor. E o terceiro, qual que é? Vamos ver aí. Diz assim: lembrando-nos sem cessar, primeira coisa, da obra da vossa fé. Segundo, do trabalho do amor. E terceiro, da paciência do quê? Da esperança. Meu irmão, é outra coisa que Deus deseja ver em nós. E a terceira e última eu termino aqui. O que, pastor? A paciência da nossa esperança. Uma pessoa que realmente tem esperança, ela tem paciência para esperar. Ela persevera. A palavra paciência e perseverança é a mesma coisa. Aí a pessoa diz que tem esperança em Jesus, que espera, que tem esperança firme, que Deus vai fazer a obra, mas já está querendo desistir de tudo. Já está querendo largar, não tem paciência para esperar. Meu irmão, Deus quer ver em nós a paciência do quê? Da esperança. Você diz que tem esperança? Tenho, pastor. Minha esperança está firmada em Deus. Cadê a tua paciência então? Cadê? Cadê a tua perseverança? Que Deus muitas vezes não vê. Qualquer coisinha nós já queremos desistir, já queremos jogar tudo por alto, já queremos abandonar tudo. Não. Vamos ver rapidinho, olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, vamos lá. No versículo 1. Então lembrando, eu estou falando aqui de 3 coisas que Deus deseja ver em nós. Vamos lembrar? Primeira, qual que é? A obra da nossa... Deus quer ver a obra da sua fé. Segundo, o trabalho do amor. E o terceiro, a paciência da esperança. Quem espera, meu irmão, tem paciência. Quem espera, persevera. Olha o que diz aí em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Um pouquinho para trás, aí depois de Atos. Aí vem Romanos, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então vamos lá, olha como diz aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos, louvamos a Deus, né? Agradecemos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente nisso, mas também nos gloriamos, louvamos, né? Nos alegramos, no quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. O que mais? Versículo 4. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Diga graças a Deus. Meu irmão, olha aqui, pastor. Não adianta você dizer que tem esperança se você não tem paciência. Deus quer ver exatamente isso, a paciência da esperança. E tem muita gente que acha que quando ela tem esperança em Deus, ela está esperando alguma coisa em Deus, enquanto ela espera, vai ser tudo um mar de rosas. Pastor, estou esperando que Deus vai fazer a obra, mas enquanto não acontece, eu continuo esperando e tudo vai ser um mar de rosas. Não, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Enquanto você espera, Deus vai testar a sua paciência. Ouviu sim ou não? Enquanto nós esperamos, Deus vai nos ensinando a perseverar, a ter o quê? Paciência. Porque senão não existe esperança sem paciência. E o que faz a gente ter paciência? A tribulação, a luta, a batalha. Olha como diz ali, volta um pouquinho lá, no versículo 3.
Ele fala assim: e não somente isso, mas também nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência que vai produzir a experiência. O que é experiência? É aquela pessoa que já experimentou, que já passou por aquilo. Escute, antes de você alcançar a bênção, você vai ter que ter uma experiência com Deus, que vai ser fruto, que vai ser gerada pela paciência. Não tem outro jeito. É mais ou menos assim, só para você entender. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu não posso dizer que eu sou santo enquanto eu não fui tentado de todos os jeitos pelo pecado e suportei. Como assim, pastor? Vou te explicar. É fácil para qualquer pessoa ser santa, trancado dentro do quarto sem nenhuma tentação. Quando é que realmente nós podemos dizer que nós somos santos? Quando nós saímos de dentro do nosso quarto e vamos conviver com as tentações, com as pessoas, sim ou não? Com o dia a dia, e aí vai, e aí você suporta e vence. Aí você pode dizer que você teve uma experiência. Aí você pode dizer que você agora é santo. Diga glória a Deus. É fácil. É igual a pessoa que vai fazer jejum, e aí ela quer que todo mundo em casa fique sem comer. Não faz comida não, porque eu estou em jejum. Não faz não. Não, tira de perto de mim, agora é proibido, porque eu estou em jejum. Peraí. Aí é fácil. O negócio é você estar ali de frente, né, da tentação e resistir. É isso que é experiência. Mas a pessoa não quer. Ela quer chegar na bênção sem passar pela experiência. Não tem jeito, meu irmão. Enquanto você espera, Deus vai testar, Deus vai provar a sua o quê? Paciência, a sua perseverança, se você vai ficar firme até o fim. É isso que Deus quer ver em nós, a paciência de quem espera. Diga glória a Deus. A perseverança de quem espera, não desiste. Às vezes está demorando, parece que não está chegando, mas a pessoa está ali, como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Meu irmão, você vai alcançar. Diga glória a Deus. Mas às vezes a gente não entende. É a tribulação mesmo que produz essa experiência, essa paciência. Que produz essa experiência. Tem muita gente que acha que pode dizer, por exemplo, pastor, eu tenho domínio próprio. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tenho domínio próprio. É claro, é fácil você ter domínio próprio, morando sozinho, comendo sozinho, dormindo sozinho, sem falar com ninguém. Trancado dentro do quarto é fácil ter domínio próprio, sim ou não? Quando você acorda da cama parece que tudo é perfeito. Sai para fora e começa a viver o dia a dia. Quando você diz assim, eu tenho domínio próprio, o diabo fala assim, vamos ver se tem mesmo. Vamos testar, vamos provar. É só depois da prova que nós somos o quê? Aprovados. Diga graças a Deus. É assim. Então vamos voltar lá para a gente terminar, nas 3 coisas que Deus deseja ver em nós. Vamos voltar lá, 1 Tessalonicenses 1:3. Então diz assim, lembrando-nos sem cessar. Isso aqui, lembrando, era Paulo, Silvano, Timóteo, que estavam falando da igreja dos Tessalonicenses. O que eles lembravam? Primeira coisa, da obra da vossa fé. Meu irmão, fé sem obras é morta. Deus não quer ver só você dizendo que tem fé. Deus quer ver a obra da nossa fé. Quem tem fé, por exemplo, na oração, ele vai orar. Meu irmão, quem tem fé, ele não vai ficar só falando que tem. Ele vai ter obras de fé. Ele vai ter a oração, ele vai jejuar. Aí a pessoa diz, tem tanta fé, mas você não vê as obras da fé. Cadê a oração? Cadê o jejum? Nunca fiz, pastor, não sei nem o que é jejum. Então você diz que tem fé, mas cadê a obra? É isso que Deus quer ver. Segunda coisa, o trabalho, o esforço do quê? Do amor. Quem ama se esforça, meu irmão. Vem na igreja, eu amo a minha família. Olha aqui, pastor, você ama a tua família? Então você vai conseguir acordar de madrugada para orar por ela. Você vai se esforçar por ela. Pastor, eu amo os meus filhos. Então se levanta, meu irmão, de madrugada, clama por eles, põe teu joelho no chão. Cadê o amor que você diz? Deus não vai ver se não tiver o esforço. Deus quer ver o esforço do amor. O trabalho do amor. Você ama? Amo. Jesus certa vez perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero ver o trabalho do seu amor. Diga glória a Deus. Pedro, você me ama mesmo? Pedro respondeu, amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos.
faz porque não pode fazer. Cadê o trabalho do seu amor? Pedro, você me ama mesmo? Maria, Joaquim, José, você me ama? Amo, Senhor. Então vai lá, apacenta os meus cordeirinhos, ora por eles, levante de madrugada, dá palavra para eles. Quem está entendendo, diga amém. Hoje é para nós essa palavra. Deus quer ver não só a gente dizer, filhinhos, não amei só de palavras, nem de lábios, né? Nem de língua, mas em obra e em verdade. Terceira coisa que Deus quer ver em nós, a paciência do quê? Da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Você espera? Então eu quero ver tua paciência. Vamos ver se você vai perseverar até o fim. Porque quem espera não pode querer as coisas do dia para a noite. Quem espera tem que ter o quê? Paciência. Tem que esperar com paciência. O salmista disse, eu esperei de que maneira? Com paciência. Não é murmurando, não é reclamando. Estou esperando em Deus, pastor, mas todo dia acorda assim. Eu não sei até quando vai isso, não sei se eu vou aguentar mais, eu não suporto, não aguento, desse jeito não dá, não consigo. Que paciência que é essa? Se eu espero, eu tenho que esperar com paciência. Senhor, louvado seja o teu nome. Não chegou ainda, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Enquanto o Senhor está trabalhando, enquanto eu espero, eu vou te louvando. Enquanto eu espero, eu vou te dando glória, eu vou te adorando, porque eu sei que o Senhor está fazendo a obra. Diga graças a Deus. Amém? Vamos ver se você gravou aí no seu coração. Vamos lá, 3 coisas que Deus quer ver em nós. Primeira, qual que é? Eu sei que você está colando aí. Sem cola, hein? Sem cola, vamos lá. Primeira coisa, o que Deus quer ver em nós? A obra. Não, mas você tem que pegar a palavra para você. Eu ensino assim, não falei assim? Você tem que se colocar na palavra e colocar a palavra para você. Então você vai dizer a obra da minha fé. Vamos lá. Primeira coisa então, o que Deus quer ver em você? A obra da minha fé. Da minha fé. Cadê a obra da minha fé? Eu tenho fé. Então o que eu estou mostrando para provar que eu tenho a minha fé? Porque a fé sem obras? Mostra a sua fé sem obras. Não tem como. Eu mostraria a minha fé pelas minhas. Cadê tuas orações, teu jejum? Cadê de que eu realmente tenho fé? Segundo, qual que é que Deus quer ver em nós? Vou começar a pregar tudo de novo, hein? Você vai ficar aqui até meia-noite comigo. Vamos de novo. Segundo, o que Deus quer ver? O trabalho do meu amor. Eu amo, então eu vou me esforçar. Eu amo essa vida, eu amo essa alma, meu irmão. Se eu amo, eu tenho que pregar a palavra. Quem diz que ama a Jesus não pode deixar de falar dele, não se importar com o que é que vão pensar, se é na fila do banco, ou onde quer que seja, tem que falar de Jesus. Você não ama, sim ou não? Você não ama Jesus? Jesus perguntou para Pedro, você não me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então faz a minha obra, apacenta os meus cordeirinhos. Cadê o trabalho, o esforço do seu amor? E o terceiro, o que Deus quer ver em nós? Misericórdia. Vamos de novo. Eu sei que você está com fome, já estou acabando. Eu quero que você saia daqui com isso no teu coração. Terceira coisa, o que Deus quer ver em nós? A paciência da esperança. Quem espera em Deus aqui, diga amém. Então Deus quer ver a tua paciência. Você espera? Deus quer ver a tua perseverança. Paciência e perseverança é a mesma coisa. Deus quer ver isso. Não é só falar que espera, vamos ver a tua perseverança. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Esse vai receber a bênção, a coroa da vida. Quem entendeu, diga amém. Vamos ver se você gravou de novo. 3 coisas que Deus quer ver em mim. Primeira, a obra da minha. A segunda, o trabalho do meu amor. E o terceiro, a paciência da minha esperança. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra então que Ele merece, igreja. Bem forte mesmo que é para Jesus.